eu me inscrevi, na verdade, para discutir esse projeto, que a gente precisa deixar claro algumas coisas para a população, até como forma de complementar o que os colegas já disseram aqui. Essa URAI, essa unidade regional, na verdade, ela foi criada quando surgiu o marco regulatório do saneamento. Marco regulatório esse que é do governo federal. O governo federal exigiu que os estados se organizassem as suas regiões em unidades regionais. E para que essas unidades regionais pudessem resolver um problema no Brasil, que todos sabem, né, o Brasil inteiro não vive a realidade do estado de São Paulo, que é a falta de saneamento principalmente. O governador Dória, que fique bem claro isso, ele com a sua equipe, resolveu dividir o estado em 4 URAIs. A URAI 1, ele colocou todas as cidades que tinham serviços prestados pela Sabesp. A URAI 2, URAI 3, URAI 4 são cidades que não tinham um serviço prestado pela Sabesp. Muito bem. Com a eleição do governador Tarcísio, de acordo com muitos números, né, que foram amplamente divulgados pela mídia e que corroboram para essa decisão tomada pelo governador do estado, em que pese nós aqui de Botucatu fomos contra a privatização, mas já foi explanado pelo vereador Curumim, o prefeito Pardini foi sozinho na Assembleia, que se fale isso, né? Não teve o apoio de nenhum outro prefeito, que tantos falaram, né? Mas na hora H, só ele que estava lá sozinho na Assembleia. E aí a privatização foi aprovada. Muito que bem. Qual que era o próximo passo? Os municípios aderirem à URAI. Essa URAI, para que os senhores possam entender, ela é uma forma de gerenciamento das 375 cidades que têm o serviço prestado pela Sabesp. Com a adesão à URAI, nós temos vários benefícios que já foram explicados aqui, não sei se vale a pena reafirmar alguns, mas basicamente subsídio cruzado, que é o que a cidade de São Paulo banca 46% da receita da Sabesp. Com essa receita, se consegue fazer investimentos nas outras superintendências da Sabesp, né? Com a adesão à URAI, nós vamos garantir investimentos para o nosso município, que jamais uma Sabesp, que não fosse do formato que ela vai ficar, ou uma empresa municipal poderia arcar, né? Nós temos hoje, né, a projeção desse 1 bilhão e 300, uma estação de tratamento de esgoto em Rubião, que acho que não foi citado aqui pelos colegas, que está nesse plano de investimento, é muito mais que necessária nesse momento, já está com a sua capacidade no limite máximo. Nós vamos consultar, como disseram os colegas aqui, o Maurício, que é o superintendente da Sabesp atual. A expansão da cidade para aquela região da Castelinho não pode ocorrer se não tiver investimento em saneamento, em captação de água e tratamento de esgoto. Então, a gente ficaria com o contrato até 2040 sem novos investimentos. Porque essa dívida, que na verdade a gente chama de dívida, mas é uma amortização dos investimentos que a Sabesp antecipou para o município, já totalizam em torno de 400 milhões de reais. Se a gente falar assim, não vamos aderir ao URAI, o que vai acontecer com o município? Não vai ter mais investimento. E aí, como é que eu resolvo o problema de Rubião? Não resolvo. E como é que fica a população que precisa da água, precisa que o esgoto chegue nas novas empresas lá, que seja tratado daquela região que a cidade vai expandir, porque a cidade só pode expandir para aquela região. Não tem outra região. A gente não conseguiria fazer investimento. Então, vamos cumprir o contrato até 2040? E depois, o marco regulatório do governo federal, vereador Silva, ele diz o seguinte, não pode renovar o contrato com a Sabesp, e com nenhuma concessionária, tem que licitar. E a empresa que licitar, ela não garante o subsídio cruzado. Para os senhores terem uma ideia, nós ficamos sabendo que o município de Olímpia abriu licitação. Quem ganhou a licitação? A Sabesp. Ela vai poder oferecer o subsídio cruzado? Não. Por quê? Porque quando Dória dividiu o estado em URAIs, quem estava ficou e não poderiam entrar novas cidades.
essa autorização diz o que para nós? Se a gente não aderir ao URAI, a gente não adere nunca mais. Eu não vou carregar essa culpa. A maioria dos vereadores aqui, eu acho que também não vai carregar. E o aumento da tarifa projetado, caso a gente não faça adesão, é de 30%. Não foi eu que calculei, não foi o Curumim, não foi a vereadora Érica. Então, a Arcesp nos disse, se não aderir ao URAI, a previsão é que ocorra esse aumento de tarifa. Então, a gente só vê, nesse momento, vantagens em aderir ao URAI. Quanto ao prazo, se esse marco tinha definido até 27 de março, então São Paulo errou também. Eu não vejo, né? Eu não tenho esse entendimento. Então, a cidade de São Paulo, que tem um potencial de 46% da receita da Sabesp, ele fez tudo o que fez, né? A gente viu uma batalha até judicial, onde o presidente do TJ derrubou a liminar semana passada, a favor da Câmara Municipal de São Paulo. Se fez tudo isso e fora do prazo, eu não entendo como presidente de TJ e autorizar a derrubar uma liminar de uma juíza de primeira instância, se ele não tivesse certeza jurídica do que ele estava fazendo. Então, esse prazo de 180 dias não existe. Uma parte, vereador? Só um minutinho, vereador, só para terminar o raciocínio. Então, a gente precisa, quando a gente usa a tribuna aqui, a gente tem que cercar de informações. E foi isso que a gente fez. A gente não ficou esperando o relatório voltar. A gente foi a campo, reuniões, pesquisa, questionamentos. O vereador Silvio está em mãos aí um relatório que a gente conseguiu lá na Sabesp, que todos aqui poderiam ter conseguido, e a gente ampliou a discussão. E nenhuma fonte garantia que a gente não teria problemas se não aderisse ao URAI. Pelo contrário, todos foram unânimes em dizer, se não aderir agora, nós vamos ficar fora dessa capacidade de investimento que essa URAI vai poder trazer com essa Sabesp, que é a mesma Sabesp. É a mesma Sabesp. O que vai mudar? É o comando acionário. Então, hoje o governo do Estado, como o vereador Silvio disse, detém 50, alguma coisa da Sabesp, ele vai passar a deter de 15% a 30%. Mas não vai mudar o nome da empresa. Porque esse lote de ações, que vai ser aberto agora, dia 12 de junho, né, se não mudar o cronograma, as empresas, as pessoas podem adquirir ações. É assim que vai funcionar. Por isso que a emergência dessa votação, né, a urgência dessa votação, nesse período de maio. Porque, na verdade, a gente teria que aprovar essa lei nessa semana, que era o limite. É o que a gente está fazendo. Com muita responsabilidade, muita honestidade e falando sempre a verdade. Pois não, vereadora? Vereador, o procurador jurídico da Prefeitura de Botucatu, ele disse que é importante argumentar que o convênio e o contrato de programa estabelecido em 2010 estão em pleno vigor, funcionando como um alicerce legal para a operacionalização do serviço de saneamento do município, inclusive com garantia de permanecerem em vigor por força do artigo 17 da Lei Federal do Marco do Saneamento. Então, esse contrato que está em vigor, vai até 2040, eles têm cláusulas contratuais que a Sabesp tem que cumprir, e nós temos um plano de investimento que foi aprovado em 2010 pelo prefeito João Cury, o senhor estava no governo, de todos os benefícios que precisam ser feitos, plano de saneamento. E esse contrato não foi nem avaliado pela Comissão do Meio Ambiente, que é quem faz a análise das políticas públicas de saneamento. Essas discussões que o senhor falou de números, de aumento da tarifa, não foi encaminhado para a Câmara Municipal o meu requerimento 192, que eu peço esse relatório dos ativos imobilizados, financeiro, gerencial, do equilíbrio econômico desse contrato. Então, por que não se documenta as informações? E por que não se apresenta para a sociedade de Botucatu? Então, vereadora, como a senhora disse, né, em 2010, o que o procurador escreveu, né, ele escreveu com propriedade, mas, assim, até eu tive a oportunidade de falar para a senhora sobre isso. Né? Na verdade, assim, ela pode até continuar o contrato com a gente, com Botucatu, mas os investimentos novos não ocorrerão.
Porque quando nós fizemos, sem aumento, sem ainda, né, considerando ainda aumento da tarifa, mas quando nós tivemos investimentos da Sabesp na cidade, e que isso é muito dinâmico, porque estoura um ramal aqui, não estava na previsão, vereador Curumim, a Sabesp vai ter que resolver. E da onde vem esse dinheiro? Não é da Superintendência de Botucatu. Ela vem da empresa Sabesp. E se a gente ficar fora da URAI, eles não virão mais. Entendeu? Não, nós não estamos na URAI. Nós estamos aderindo à URAI. Não. Uma parte... Então, só um minutinho, vereador Belardo. Então, é assim, a gente tem que deixar muito claro a necessidade até, eu falo em necessidade de aderir, autorizar o prefeito a aderir à URAI, porque senão a gente vai ficar marcados negativamente na história da nossa cidade. Pois não. Só para uma dúvida, né? Igual, segundo a Secretaria do Estado, veio, né, dar boas explicações, né, em reunião, no caso, essa reunião, ela foi fechada, foi convidado todos os vereadores, porque daí, no caso, né, quem participou dessa reunião, que eu não soube, poderia ter trazido aqui, né, essas explicações, né, que a Secretaria de Estado, no caso, trouxe boas, né? Seria fundamental, né? Porque agora fica essa polêmica, né? Está na URAI, não está, pela lei orgânica, não pode. Então, é isso que eu, só para fechar, ficou a dúvida, né? Está inconstitucional, não está, nós estamos na URAI, passou o prazo de 180 dias. Então, no meu ver, se a gente tivesse um prazo a mais, alguns dias, né, seria bem melhor para tirar a dúvida até da população, porque eu estou recebendo aqui muitas mensagens da população não está entendendo nada, mas obrigado. Não, realmente é um tema muito complexo de se discutir, né? Existem termos, por exemplo, URAI, né? O que é URAI, o que é adesão, o que é continuidade ou não de contrato, mas a gente se aprofundou muito nisso, né? A gente teve a oportunidade de conversar com a população, que nos procurou também, né, para tirar essas dúvidas. A gente atendeu a população, cada um do seu formato, virtual, aqui na Câmara ou não, fazendo reuniões fora, mas a gente chegou à conclusão, né, eu acho que a maioria aqui, de que há necessidade dessa adesão. Então, eu vou encerrar minha fala aqui e peço à população que entenda, e quem não entendeu, que nos procure para a gente explicar melhor, vereador Curumim, né, todo esse processo do que nós estamos fazendo parte da noite de hoje. Pois não. Uma parte, vereador. Por favor. Eu estou acompanhando aqui também alguns comentários na rede social, né? E, por incrível que pareça, né, estão falando que quem privatizou a Sabesp é alguém, né, do partido do prefeito Pardini. Isso não é verdade. Eu tenho um respeito enorme pelo governador do estado, que é do Republicanos, que tem um pré-candidato a vereador no município de Botucatu, que tem um pré-candidato a prefeito no município de Botucatu, que representa o Republicanos. Então, não é verdade isso daí. Tenho profundo respeito ao governador do estado de São Paulo, no qual eu votei. Mas não é verdade o que estão falando na rede social. Inclusive, tem um representante dele aqui que é pré-candidato. Aí nós vamos ver quem vota para quem, né? Vereador Curumim. Agradeço a parte, queria comentar a Vossa Excelência por uma explanação muito técnica. Isso é oriundo da sua origem de professor, sem dúvida alguma, muito inteirado. Parabéns, vereador Marcelo Sleiman, pela sua fala. E pegando até um gancho rapidinho, que é 1 minuto que a gente tem na parte, a gente não precisava, vereador Marcelo Sleiman, estar discutindo isso na noite de hoje e esquecendo do fundamental. O vereador Laudo foi muito feliz, mais uma vez na sua fala, dizendo que se o governador do estado, Tarcísio de Freitas, não tivesse mandado esse inferno desse projeto para a Assembleia Legislativa, nós não estávamos discutindo isso hoje. Nós não estávamos discutindo isso aqui hoje. Estava vivendo os contratos dos 40 anos, então nós temos que ser verdadeiro aqui. O problema iniciou onde? 2023, projeto de lei, Assembleia Legislativa de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, e agora os municípios, os vereadores aí têm que ficar se explicando para saber o contrato, 180 dias, não é?
Só queria fazer essa consideração e depois vem gente aí na tribuna ovacionar o governador do estado. Eu falo o que é a verdade. Como falava mal do governador Dória. Muito bem, muito bom. Obrigado, vereador Curumim, vereador Laudo. Então, boa noite a todos e vamos para a aprovação. Vamos colocar em votação. Está aberto o painel para votação. Aprovado com 7 votos favoráveis e 3 contrários. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Eu gostaria Rose. que fosse feita a votação nominal. É regimental, senhor presidente. Está no painel, vereadora. Então, o senhor vai negar a votação Não, nominal? estou falando que está no painel, Não, vereadora. os Não vereadores estou se negando. manifestaram no microfone, quem é a favor e quem é contra, senhor presidente. O senhor não sabe isso? Está negado, vereadora. Próximo projeto.